Nesse vídeo eu vou te mostrar os lutadores mais fortes do universo de Baki. Tem lutadores que são tão fortes nessa lista que poderiam facilmente bater de frente contra os maiores lutadores da Marvel e DC, por exemplo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, muito prazer. Se vocês não conhecem o universo de Baki Grappler, esse é um anime barra mangá de luta, né? Só que de porrada rolando solta, cara. Cada lutador tem então seu próprio estilo de luta próprio. E também tem um lutador que já se mostrou ser superior ao exército americano. Olha só que absurdo. Agora eu vou desafiar a vocês a dar aquele like nesse vídeo. E será que vocês conseguem? Duvido, cara, duvido. Jack Rama. Jack Rama, ele é um dos lutadores que faz parte da família Rama, que é então conhecida por suas habilidades incríveis em artes marciais. Jack Rama, ele é o meio-irmão mais novo do próprio Baki Rama. Ele é o filho do Jiro Rama, um dos lutadores mais fortes do mundo e também um antagonista, digamos assim, né, de Baki. Jack, ele é caracterizado por sua personalidade agressiva, brutalidade e também desejo então de constante, né, de se tornar então mais forte. Quanto à força do próprio Jack Rama, muitas vezes ele já alcançou níveis incríveis de habilidade e também de força. Jack, ele é considerado então um lutador bem acima dos padrões, cara, com habilidades físicas sobre-humanas e também ele passa, né, por um treinamento intensivo, intenso, para poder melhorar as suas habilidades. Mesmo então que tem que sacrificar, enfrentar ali também a criatura mais antiga da Terra, o Piccolo. É importante também citar aqui que o nível de força não só do próprio Jack Rama, né, mas como também dos personagens de Baki em si, muitas das vezes atinge dimensões exageradas e também surreais, desafiando então as leis da física convencional. O Jack talvez seja então um dos personagens de Baki que mais beiram a loucura, tipo, ele teve a metade do seu rosto arrancado depois de ser mordido pelo próprio Piccolo. Jack também chegou a ser o lutador mais forte no começo da série, mas depois outros lutadores superaram ele. Por exemplo, o Baki, né? Doppo Orochi. Doppo Orochi, ele é o líder da organização de artes marciais Shinshinkai. Ele é um lutador muito habilidoso. Orochi, ele é conhecido por ser um mestre, né, em artes marciais, especialmente então no estilo então de luta Shinshinkai Karate. Doppo Orochi, ele é retratado como um homem sério e também focado, dedicado então ao aprimoramento de suas habilidades de combate, né? Ele tem então uma presença muito forte, também é muito respeitado por muitos lutadores devido então às suas experiências e também habilidades. Quanto à força do próprio Doppo Orochi, ele é um dos lutadores mais fortes do próprio universo de Baki. Ele é capaz então de realizar técnicas de artes marciais devastadoras e também possui uma força física impressionante. Por exemplo, deitar o tigre mais forte do mundo, pelo menos, né? Doppo Orochi também foi uma das poucas pessoas que sobreviveram ao confronto direto com o próprio Yujiro Rama. Kaoru Hanayama. Kaoru Hanayama, ele é conhecido por ser um rei dos espadas, né? Um membro também do submundo do próprio crime em Tóquio. Hanayama, ele é típico homem da própria Yakuza, né? Brabo. Em termos de habilidade de combate, Hanayama é um lutador muito experiente e também forte também. Ele é especializado em lutas de rua e também é visível quando ele então mostra sua força física incrível, a sua resistência e também a habilidade de luta corpo a corpo. Uma das suas características mais marcantes é a sua pele extremamente espessa e também resistente, que é então mostrada resistindo então a lâminas e também a outros ataques físicos sem sofrer danos significativos. A força do próprio Hanayama, ela é então considerável a tal ponto de se enfrentar os melhores espadachins, cara, e também lutadores de Baki. Ele é então retratado como um dos lutadores mais resistentes, capaz então de enfrentar a morte em sua frente. Só que, para ter uma noção, né, Hanayama já levou muitos cortes do seu próprio corpo pelo próprio Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi foi um dos grandes e também melhores espadachins, se não o melhor. Uma coisa também que tem que ter em mente, né, é o seguinte: se alguém for enfrentar o Hanayama, tenha em mente que ele já mostrou ter mais tolerância à dor do que qualquer outro personagem de Baki. E isso é o que torna então ele um dos mais fortes de Baki. Biscuit Oliva. Biscuit Oliva, o Homem de Aço, né, devido então à sua aparência física e também imponente, e também a sua própria resistência também, né, absurda. A força física, ela é extraordinária. Ele é capaz então de realizar feitos impressionantes por causa então da sua própria força, também massa muscular, né, que engloba também a sua resistência. O Oliva também possui uma pele incrivelmente dura, proporcionando então uma resistência considerável contra ataques físicos, né. Pelo próprio Biscuit Oliva ser um lutador de força bruta pura, seu estilo de luta ele é apenas o poder bruto, sem técnicas ou então qualquer outra coisa do tipo. Ele não é um lutador muito habilidoso, porque faz então uso de
técnicas do próprio Doporoshi, Baki, Etsukayo e outros. Por mais que o Biscuit Oliver realmente seja tão extremamente, forte e também possa então sobreviver a tiros, a queima-roupa de uma espingarda, por exemplo, o que torna então o Biscuit Oliver um pouco diferente de lutadores de força bruta, como Hanayama, que eu citei agora, é a sua incrível musculatura que ele então treinou até seus limites. A musculatura do próprio Oliver foi descrita então como sendo reforçada como fibras de aço que atingem então profundamente o seu esqueleto. Tudo isso apenas para poder se tornar uma armadura de músculos. É basicamente o truque exclusivo do próprio Oliver, o que torna então o Biscuit Oliver um lutador duro e também muito difícil de se machucar. Piccolo, ele é um ser pré-histórico, que foi então preservado em gelo por milhões de anos antes então de ser descoberto e também descongelado nos tempos modernos. A sua origem ela remonta então ao período do próprio Pleistoceno. Devido então ao longo período da sua própria existência em um estado então de hibernação, Piccolo não teve então interações com a sociedade humana e como resultado então possibilidades físicas e também instintos animalescos e também extremamente aprimorados. Ele é retratado como ser um ser, colossal, com uma força e também resistência sobrenaturais. A força do Piccolo ela é tão absurda que ele então lutava contra dinossauros e também lutar, que eu digo é realmente lutar contra eles, até mesmo também vencia eles e também comia eles, a carne deles era coisa de louco. Talvez o Piccolo seja tão fisicamente mais forte, pelo menos pela sua capacidade muscular, musculatura ali dele. E também nenhum dinossauro poderia suportar uma luta contra ele. Piccolo lutou contra inúmeros dinossauros durante então a sua história. T-Rex, Triceratops, tudo só com suas mãos e também poder físico. Nome no Sukune é conhecido como o próprio nome Sukune 2 ou então nome no Sukune Júnior. Ele é então baseado em uma figura histórica do Japão chamada então de Nome no Sukune, que é então considerada uma lenda no sumo. Em Baki, Nome no Sukune é retratado então como um dos antigos campeões de sumo, cuja então linhagem continua através então dos seus próprios descendentes. A força do próprio Nome no Sukune ela é tremenda, como seria então de se esperar de alguém que carrega o legado de uma figura lendária. Ele é então habilidoso, também com muitas técnicas de sumo e também é um oponente que coloca medo em qualquer combate que acontece. Sukune é um dos personagens fisicamente mais fortes também de Baki, superado então apenas pelo próprio ogro Yujiro Hama, pura força bruta. Sukune ele também lutou e também derrotou o Biscuit Oliver sem muitos problemas. Não só ele derrotou, mas também com a sua força de pressão ele conseguiu agarrar as costelas do Biscuit Oliver, puxou ela para cima, destruindo então ela completamente, apesar da própria imensa durabilidade musculatura do próprio Biscuit Oliver. Musashi Miyamoto. Musashi Miyamoto foi tão famoso samurai japonês do século 17, conhecido como um espadachim habilidoso e também estrategista. Ele não pertence só originalmente no universo do próprio Baki, mas também Musashi Miyamoto ele é então reimaginado e também colocado na sua própria história. Musashi Miyamoto ele é retratado então como um mestre espadachim que busca desafios excepcionais para poder testar as suas habilidades. Ele é incrível por sua técnica de lutar e também de usar suas duas espadas simultaneamente, conhecido como então Niten Shiryu. Sua força e habilidade também são amplamente respeitados pelos seus próprios lutadores, Musashi Miyamoto também chegou a lutar contra o Yujiro Hama e foi uma das lutas mais difíceis para o próprio Musashi Miyamoto. Baki Hama. Baki Hama, ele é o protagonista, Também o filho do próprio Yujiro Hama, um dos lutadores mais poderosos e também temidos no mundo de Baki. Baki, ele é então especialista em artes marciais, também luta em uma variedade de status e também estilos de luta, incluindo então grappling, boxe e várias outras formas de artes marciais tradicionais. Seu treinamento árduo, determinação e também habilidades excepcionais colocam ele num nível de elevação dentro então do próprio universo Baki. O poder do Baki vem tanto da sua própria genética quanto então do seu próprio intenso regime de treinamento. Como então filho do próprio Yujiro Hama, Baki herdou as habilidades físicas excepcionais do seu próprio pai, incluindo então a sua força, velocidade, resistência. No entanto, Baki também treina então incansavelmente em várias disciplinas de artes marciais para poder aprimorar as suas habilidades e também desenvolver ainda mais força e também técnica. Yujiro
Hama. E o Jiro Hama, ele é o cara mais forte do mundo. E o Jiro, ele é conhecido então como sendo o ogro, devido então à sua força e também brutalidade incomparáveis no mundo das artes marciais. O Jiro, ele é retratado como um dos lutadores mais poderosos e também temidos do mundo, com habilidades físicas de combate que desafiam então o limite da própria compreensão. Ele é um mestre em várias artes, várias variedades de artes de estilo de luta, incluindo então grappling, boxe, taekwondo e outras formas também de luta de artes marciais. Além da sua própria força física incrível, o Jiro, ele possui uma incrível velocidade, reflexo apurado e também uma própria resistência sobre-humana. Ele também muitas vezes representado então como um indivíduo arrogante, sádico e também implacável, que busca então constantemente desafios para poder provar a sua superioridade. E o Jiro Hama, ele é considerado então um dos lutadores mais fortes do mundo. Hama decidiu então que a sua vida, treinamento físico intenso, levando então o seu corpo ao limite e também além. Seu regime de treinamento inclui então levantamento de peso, artes marciais e várias técnicas de combate, através então do próprio treinamento constantemente e também rigoroso. Ele desenvolveu então, também aprimorou a sua força, velocidade, agilidade e habilidade também no próprio combate. Yushiro Hama, provavelmente o único lutador que é superior e também superou tudo que conhecemos em Bak, o pai do Jiro Hama. O Yushiro Hama, ele era tão forte, cara, que ele então desafiava então o exército como se não fosse nada. Ele foi o primeiro homem antes do seu filho Jiro Hama a ter derrotado todo o poderio militar dos Estados Unidos em uma pequena ilha sem armas, mas apenas com as suas próprias mãos, né? Ele fez um tal feito. Os militares chegaram também a trazer mais de 1000 toneladas de munição apenas para poder abater um único homem. Os militares também dos Estados Unidos até tentaram também matar o Yushiro, bombardeando então toda a ilha. E o Yushiro permaneceu ileso do próprio bombardeio. Após o bombardeio, os soldados desembarcaram então em uma pequena ilha para poder verificar se o Yushiro estava então morto. E de fato o Yushiro não havia morrido naquele bombardeio. E o Yushiro Hama então passou a lutar contra os militares dos Estados Unidos sozinho, sem usar armas, apenas com as suas mãos. Ele derrotou 2000 soldados dos Estados Unidos, usando então uma técnica que consistia em agarrar o oponente e violentamente então abatê-lo no chão ou em direção aos outros soldados, matando então eles instantaneamente. Depois de derrotar sozinho os soldados, eles então pediram um ataque nuclear para poder matar o Yushiro Hama, mas o Yushiro Hama impediu que isso acontecesse, matando então aquele que ordenou o ataque. Ele também embarcou em um navio de guerra que foi cercado então por mais de 2000 pessoas que estavam então a bordo do próprio navio, e todos foram então intimidados ao ver então o Yushiro, tanto que acabaram então abandonando o navio, né? Ele derrotou os Estados Unidos da América sozinho antes do seu próprio filho Yujiro. Provavelmente, se o Yushiro Hama estivesse vivo hoje, o seu filho Yujiro Hama não conseguiria encarar o seu pai, não. Lembrou de algum outro lutador? Comenta aqui, se inscreve no canal, chuta o like nesse vídeo se você gosta do universo de Bak. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.